E vamos ver qual mensagem o universo tem para ajudar a elevar a nossa vibração essa semana? Olá, Essência em Escuta, bem-vindo, bem-vindo mais uma vez a esse canal. Eu me chamo Dani Tezzoni, dedico a minha vida à comunicação e ao autoconhecimento. E minha voz está aqui hoje para se conectar com a sua. E para que a nossa voz, juntos, também possa se conectar com a voz do universo, com a voz do todo. Então vamos lá hoje para esse vídeo em que eu trago a carta de um oráculo para trazer uma mensagem que vai ressoar com a gente. Se não ressoar, você pode devolver para o universo, está tudo bem também. Mas se ressoar, perceber o que sua voz interior pode trazer ao ressoar para que você possa se ouvir. E além disso, elevar a sua vibração. O que seria elevar a sua vibração? Você se conectar cada vez mais com a essência que você é. Então vamos lá, por isso que o canal aqui é Essência em Escuta. Eu trouxe novamente o oráculo Além do Eu, tá? Então nós vamos aqui sortear uma carta. Para você que é a primeira vez que está no canal, eu trago cartas, trechos de músicas e trechos de livro, para que a gente possa elevar a nossa vibração e nos conectar cada vez mais com a essência que a gente é. E a partir disso também poder se escutar, poder se conhecer e expandir a consciência que somos, para vivermos a vida e o amor que somos. Então vamos lá para essa carta, sem me alongar muito. Eu vou embaralhar aqui. Já embaralhei um pouquinho, inclusive hoje eu embaralhei antes e saiu uma carta que eu resolvi ler, claro, ela pulou, e eu até coloquei no meu canal não, no meu Instagram. Então quem quiser também, se você ainda não segue o Instagram, é @Dani Tezzoni, tá? Dani com 2 N's, e eu coloquei lá nos meus stories hoje, tá? Então vai ficar só hoje lá, até amanhã, né, no caso, você que vai ver o vídeo hoje à noite. Então vamos lá, eu já embaralhei, eu vou aqui pedindo para o universo só uma carta que o universo tem para nos dizer hoje, qual mensagem o universo, para que a gente expanda a nossa consciência, sinta melhor o que somos. Opa, pulou uma carta, vocês ouviram? Então eu vou deixar aqui, ó, para vocês verem essa carta que pulou, tá? Como vocês não conseguem ver a minha mesa aqui ainda, eu vou dar um jeito de colocar aqui para que vocês vejam também minha mesa em algum momento. Vamos lá ver que carta que é. Uau! Eu sempre falo uau, né, gente? Mas é porque mexe bastante. Cada carta tem palavras assim. Enfim, vamos lá. Honre a sua ancestralidade, trazendo uma nova consciência para o teu clã. Busque transformar a maldição em bênção. Seja sempre um buscador. Nesse processo, a evolução surge e você beneficia tanto a si mesmo quanto a sua família. Todo o trabalho realizado no seu interior reverberará no seu sistema familiar. Então, hoje aqui uma carta bastante sistêmica, vocês verem o que eu acabei de ler. Uma carta aí bastante sistêmica e vou deixar aqui bem de frente comigo. O que me veio aqui para falar para a gente agora é que, assim, muitas vezes a gente ouve muito, assim, quando a gente faz autoconhecimento, para acessar a nossa história. No caso, para acessar a sessão da nossa história, a gente acessa a história dos nossos pais, avós, bisavós. E na busca do que aconteceu com a nossa ancestralidade, para conectar por que a gente está às vezes emaranhado com algumas questões, a nossa vida está travancada, não tem um fluxo, o que a gente está enroscado em questões lá atrás que não nos permite fluir. E ok, é para isso que a gente faz mesmo, a gente precisa ver assim, muitas vezes a gente busca o autoconhecimento ou busca se conhecer pela dor, não pelo amor. E pela dor é por causa de alguma questão que normalmente estamos presos ou algo desconhecido do nosso inconsciente, o que aconteceu lá atrás que a gente ainda não sabe lidar, até porque é desconhecido, tá só no nosso inconsciente, a gente não tem consciência disso. Então a gente busca, sim, olhar para as dores, mas a gente precisa olhar para as dores para transformar, para transmutar essa dor, não para ficar preso nela. Então, às vezes eu vejo, e eu também já fiz isso no meu processo lá atrás de autoconhecimento, a gente começa a buscar para ficar se lamentando, porque eu sou assim hoje, para justificar.
Justificar, às vezes, a postura nossa de não sair do lugar. Em vez de a gente fazer um movimento para sair, a gente encontra uma justificativa e fica preso nela. Então, assim, peço desculpas novamente, que ainda tô com um friozinho, ainda fico com essa pigarra de manhã. Enfim, a gente precisa sair desse contexto, né? Chegar nesse contexto da dor e transmutá-lo, fazer um nosso movimento, porque você pode ter consciência disso, mas qual movimento você vai fazer para sair dele? Para se libertar disso, para deixar o que não é seu para trás e ficar só com o que é seu, só com a sua bagagem. Já trouxe muito isso aqui nos vídeos também. E por isso que fala que a carta, né, seja sempre um buscador, e me chamou a atenção justamente isso, transforme a maldição em bênção, né? Nem gosto muito da palavra maldição, né? Mas a gente transformar o que a gente chama de dor em amor. Então fazer esse movimento mesmo. Então a partir de agora eu me liberto disso, o que eu realmente quero construir, o que eu preciso acessar em mim, que eu ainda nem tive coragem, né? Às vezes a gente não tem coragem de acessar a vida que a gente é. Eu hoje considero que a gente tem medo, não da morte, sim da vida. A gente tem medo de ser o que a gente é, né? De sentir essa abundância. A gente está tão acostumado a ficar preso em escassez que a gente tem medo de sentir a abundância que a gente é, da potência que a gente é. E que a gente comece a ter mais coragem e perceber o quanto é necessário a gente acessar o que é, né? Ter realmente consciência do que é e usar esse potencial a nosso favor, usar esse potencial para transformar o nosso mundo, né? O nosso universo e o universo como um todo, porque é assim que a gente vai se conectar com o que a gente é, com a nossa origem e com a nossa postura, também auxiliar as outras pessoas que estão nessa necessidade, que sentem essa busca, a fazer o mesmo. Então, assim, até trouxe outro dia questionando se a gente realmente faz autoconhecimento, porque autoconhecimento não é só buscar conhecimento, mas é usar na prática esse conhecimento, porque também a mesma coisa, às vezes a gente começa a buscar o conhecimento, fica só como informação e fica ali, não tem uma postura, não tem uma atitude, não tem uma ação. Então, autoconhecimento não é só conhecer por conhecer, eu conheço para agir, né, para aplicar aquilo que eu estou conhecendo de mim. Então, quando eu faço, pensei aqui agora, né? Eu pego uma receita de uma comida, de um bolo, aí eu tomo conhecimento de como é, aprendo, mas se eu não fizer o bolo, para que adiantou eu ter esse conhecimento dessa receita e dessa prática? Então, autoconhecimento é a mesma coisa. Quando eu começo a conhecer sobre mim, conhecer aonde eu estou presa, em qual local dos meus antepassados, em qual ponto ali, não local, né? Eu estou emaranhado, para me libertar e junto libertar todo o clã. Porque quando eu faço diferente, eu saio de uma postura, todo o clã liberta essa energia desse clã, de todo esse clã. E libertando essa energia, gente, a sensação é abundância, é prosperidade. E às vezes a gente se assusta ao começar a sentir a abundância e a prosperidade que nós somos. Inclusive foi a carta que eu tirei hoje, que eu coloquei lá no Instagram, né? Que eu comentei no começo do vídeo. Então, assim, que a gente foque mais em acessar essa abundância, em ter uma postura, né? E aí, como coloca assim, ó, todo o trabalho realizado no seu interior reverberará no seu sistema familiar. Dentro dessa frase, eu senti também assim, às vezes a gente quer ajudar a nossa família, vamos colocar assim, né? Sempre com a mesma postura. E quando a gente começa a ter uma postura diferente, que às vezes até assusta a nossa própria família, assusta, entre aspas, surpreende, talvez seja essa postura que, mesmo ela assustando no início, é ela que vai libertar. Ela que vai libertar, porque vai trazer, às vezes, novas possibilidades para outros membros da nossa família. Nossa, isso também pode ser feito. Nossa, também pode ser assim. Tá tudo bem fazer diferente. E às vezes é esse diferente que é preciso ser feito. E o libertar, né, para novas possibilidades, assusta no começo mesmo. Porque a liberdade, gente, quando a gente realmente acessa a liberdade com respeito, consciência, ela assusta também, ela surpreende, porque é novo, né? É novo. Então, tudo que é novo nos surpreende no começo, mas a gente precisa se surpreender com o novo que vai permitir que a gente seja cada vez mais livre para ser o que é,
para viver o que a gente veio viver aqui de verdade, não só sobreviver, né? Então são essas palavras que essa carta me trouxe hoje aqui. E para não me alongar tanto nesse vídeo, eu vou encerrando esse contexto que eu trouxe aqui, porque só esse contexto aqui dá para falar mais de 1 hora sobre ele. Mas eu acho que essa mensagem veio trazer para a gente hoje, pelo menos o que ressoou aqui comigo, né? Ressoou a gente não ficar, quando a gente traz à consciência as questões dos nossos ancestrais, que estamos emaranhados, a gente acolher essa dor, né, dessa prisão que aconteceu ali, e fazer um movimento para a libertação. E quando a gente faz esse movimento para a libertação, numa nova postura na nossa vida hoje, agora, né, nessa existência que a gente está, que essa nova postura pode sim surpreender familiares, amigos, mas que essa postura que surpreenda seja uma surpresa para um bem maior, para o amor mesmo de forma incondicional. E para que expanda as possibilidades dessas outras pessoas que estão vendo a nossa postura também, para que elas também tenham coragem, muitas vezes, de fazerem o que querem. Quantas vezes a gente não faz o que a gente quer só para agradar o sistema, agradar a sociedade? Então, para que mais pessoas tenham a coragem de só ser o que são. E que está tudo bem errar, entre aspas, que eu nem considero que existe erro, porque com tudo a gente aprende. Então não tem erro, tem aprendizado. Que a gente tenha mais a coragem de ser sempre aprendiz, de ter essa postura de aprendiz sempre e de viver a essência que a gente é. E como estamos aqui no canal, sermos essência e escutarmos a essência que somos para aprendermos cada vez mais sobre nós mesmos. Bom, e é isso, para não me alongar mais. Espero que você tenha gostado do conteúdo e se gostou, lembre-se por favor aí de deixar o like. Às vezes o conteúdo tá tão legal que a gente esquece de deixar um like, né? Curte o vídeo, compartilha com quem precisa ouvir essas palavras. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative os sininhos para ative o sininho para receber as notificações e também comente aí o que essa mensagem trouxe para você hoje aí, para você expandir um pouco mais a consciência que você é. Né, o que ressoou com você? Compartilhe aqui para que a gente possa trocar sempre, seja uma troca sempre recíproca entre nós aqui. E lembre-se, a sua voz sabe o caminho, a sua voz interior sabe o caminho para acessar essa ancestralidade, as dores e também para auxiliar a transformar essa dor em amor, em ação, em vida que você é. Então, confie mais nessa voz e se escute. Até um próximo vídeo.